todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes
coração, Senhor. Derrama teu Espírito sobre a tua igreja, Deus. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanho é seu poder sobre nós. Derrama sua Shekinah sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanho é sua glória sobre nós. Derrama teu Espírito sobre nós. Derrama teu Espírito sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanho é seu poder sobre nós. Tamanho é seu poder sobre nós. Senhor. Nós vamos adorar o Senhor agora com o hino que diz: Foi na cruz, o título desse hino. Ele me recorda muito da minha avó. Minha avó era cristã, graças a Deus por isso, e ela amava cantar esse hino. Então esse hino é muito especial ao meu coração. Vamos adorar ao Senhor com ele, amém?
Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo esse tão grande amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz pra salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua Graça e paz, queridos irmãos, aí da nossa igreja do setor 9, né? Maravilhoso estarmos participando desse culto depois de um louvor maravilhoso desse, né? Saber que o Senhor está presente no meio dos louvores, que é maravilhoso adorarmos ao Senhor. Queridos, eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês, registrado lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 13 e versículo 14, amém? Que diz o seguinte: Vós sois o sal da terra, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre os montes. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás no céu. Queridos, eu gostaria de trazer um tema para essa nossa palavra desse dia. É o seguinte: vós sois o sal da terra. Amém? Queridos, quando olhamos no texto que lemos, vemos que Jesus ele deixa de pronunciar a bênção e ele passa a comunicar as responsabilidades aos seus discípulos, né? Jesus faz aqui uma transição daquilo que somos para aquilo que nós fazemos como igreja. Queridos, a igreja e o mundo eles são essencialmente diferentes. A igreja ela é chamada do mundo, está no mundo, mas não é do mundo. É enviada de volta ao mundo para testemunhar ao mundo sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja, queridos, ela só é relevante quando totalmente diferente do mundo. A igreja ela só é relevante quando totalmente diferente do mundo. A amizade, querido, da igreja com o mundo, ela é um desastre. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que a amizade com o mundo constitui-se inimizade contra Deus. Quando a igreja tenta imitar o mundo para atraí-lo, ela perde a sua capacidade transformadora, né, de transformar o mundo, porque ela quer se parecer
com o mundo. Mas nós, como igreja, devemos fazer o quê? Se parecer com o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, sermos verdadeiros discípulos do Senhor Jesus para transformar as vidas que estão ao nosso redor. E o sal, ele serve para isso, querido. John Stott, ele diz o seguinte, que mesmo a igreja sendo perseguida pelo que é chamada para servir a esse mundo que a persegue, e é digno de nota que ao serem usados para o seu devido propósito, tanto o sal como a luz se desgastam. Isso é uma evidência eloquente de que não podemos desenvolver uma espiritualidade egocentralizada, ou seja, egocêntrica, como a dos fariseus, que eram homens que tinham as leis, mas não as aplicavam de fato, de verdade, no interior dos seus corações. Agora, nós como discípulos de Jesus, precisamos de uma espiritualidade altruísta, assim como foi a de Jesus quando estava com os seus discípulos. Amém, queridos? E eu gostaria de pontuar algumas coisas para vocês nesse dia sobre isso, né? Primeira coisa, Jesus ele usa duas metáforas para descrever a influência da igreja no mundo. A primeira delas é o sal, que trata a influência interna dentro de nós. E a segunda é a luz, que descreve a influência externa, porque nós precisamos ser luz para brilhar na vida das pessoas. Amém, queridos? O sal ele influencia sem ser visto. A luz influencia sem deixar de ser vista, porque ela é vista em todos os lugares. O sal ele influencia a infiltrar-se. A luz influencia ao irradiar-se. O sal, embora não possa ser visto e sentido, a luz, embora não possa deixar de ser vista, ela é reveladora. É só vocês olharem e ver assim um lugar escuro e você olhar um lugar claro. Você vai ver uma grande diferença. E a luz, quando ela clareia, queridos, ela faz uma diferença muito grande na vida das pessoas. E é isso que nós precisamos ser, como a palavra de Deus diz, sal e luz no mundo corrupto, onde nós estamos vivendo. Agora, como o sal da terra, a igreja ela possui várias funções importantíssimas nessa terra. E a primeira delas é, o sal ele é um antisséptico e inibe a decomposição. Versículo 13, né? Temos aí com os irmãos, que diz o seguinte, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado para os homens. Então o sal, queridos, ele é um antisséptico e inibe a decomposição, ou seja, ele é ideal para as nossas vidas. Quando Jesus proferiu esse discurso, não havia refrigeração naquela época, né? Todos nós podemos ver, a história diz isso para nós. A única maneira de preservar os alimentos da decomposição naquela época era o uso do sal. Eu creio aqui que todos vocês vão lembrar de como nossos pais faziam com as carnes. Eles salgavam as carnes e colocavam onde? Penduradas, lembra disso? Penduradas lá e salgavam e depois guardavam, né? Na nossa época era muito feito isso. A presença da igreja no mundo, queridos, ela refreia o mal. Ou seja, a igreja ela tem um papel antisséptico no mundo e a sua influência impede que o mundo deteriore. Então entendemos que a conduta correta dos crentes impede que a sociedade fique rançosa completamente. Mas para isso, nós como igreja, queridos, precisamos andar corretamente diante de Deus, sermos esse sal que é um antisséptico para esse mundo corrupto que nós vivemos. Então eu e você, queridos, somos chamados para ser homens e mulheres corretos diante de Deus, ou seja, salgar esse mundo com a palavra de Deus. Os discípulos aqui eles são chamados a ser um purificador moral, né?
Em um mundo em que os padrões morais são baixos e intáveis, ou mesmo inexistentes, o sal ele precisa ser esfregado na carne. Para quê? Porque quando você pega a carne, você só joga o sal, é uma coisa, mas quando você esfrega o sal na carne e você coloca para assar, você sabe o que vai acontecer. Aquele sal ele vai infiltrar-se dentro daquela carne e ele vai dar aquele sabor bem gostoso, né? Que é o que nós fazemos aí com alguns irmãos sempre. A gente está assando aquela carne gostosa, pensa numa carne boa, essas aí. Então, queridos, o sal ele precisa ser esfregado na carne. E quando isso acontece, ela arde, ou seja, mas o seu resultado é preservado. Amém? Então, que possamos lembrar que a igreja não é o sal no saleiro, certo? Mas é um sal na terra. A igreja ela não influencia o mundo se isolando dele, correto, amados irmãos? Mas entrando em contato com ele, sendo diferente dele. É por isso que o Senhor Jesus ele nos chama para fazer a diferença nesse mundo pecaminoso. Amém? Eu gostaria de ler alguns textos com você, um texto registrado lá em Marcos, no capítulo 9, no versículo 50, e olha o que ele diz para nós. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Amém? Também, queridos, Lucas, no capítulo 14, versículo 34, aí na sua Bíblia, Lucas 14, versículo 34, olha o que ele diz. O sal é certamente bom, caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhes o sabor? Então, queridos, precisamos ser esse sal que salga mesmo essa terra. Amém? Que quando as pessoas olham para nós, elas sentem o prazer de estar junto conosco. Por quê? Porque nós somos pessoas que andamos correto. Somos pessoas que fazemos a diferença no mundo pecaminoso como esse. Amém, amados? Uma outra coisa também, uma função importantíssima do sal para nós, é que o sal ele é um condimento e ele dá um sabor. Não é verdade? Vocês que estão aí participando conosco, o sal ele tem um papel, queridos, e dá um sabor aos alimentos. Ele torna o alimento apetitoso, agradável ao paladar. Vocês já comeram uma comida sem sal? É horrível, irmãos. Então, quando você coloca lá aquela pitadinha do sal, você come, que coisa gostosa que fica. Então, o sal, querido, ele é um condimento maravilhoso e dá sabor aos alimentos. E é isso que Jesus nos comparou. Nós precisamos daquele sabor nesse mundo, o sabor do amor de Cristo, o sabor de sermos cristãos que exalem o bom perfume. Amém? Então, queridos, torna-se um alimento apetitoso, agradável ao paladar. O mundo, ele está cansado do seu próprio pecado. O pecado, ele cansa, ele adoece e escraviza as pessoas. A presença da igreja no mundo, refletindo nela a glória de Deus, ela revela às pessoas uma qualidade de vida. Ela mostra ao mundo que só a presença de Deus tem plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Mas por quê? Porque a igreja ela é o sal e a luz do mundo. Então, para ela fazer essa diferença, ela precisa andar corretamente na presença de Deus. A igreja, queridos, ela não foi chamada para condenar o mundo, certo? Mas para demonstrar ao mundo o verdadeiro amor de Deus. Tanto que a Bíblia diz o seguinte, que Deus ama o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele creem, não pereçam, ou seja, não morram, mas tenham a vida eterna em Cristo Jesus. Então, queridos, a igreja ela foi chamada para isso, para demonstrar ao mundo o amor de Deus e chamar as pessoas do mundo ao arrependimento e uma fé salvadora que salva elas do inferno, ou seja, que mostra para elas o verdadeiro arrependimento de Cristo.
Amém, queridos? Outra coisa, uma função importantíssima também do sal, é que o sal ele provoca sede. Quantas coisas a gente come aí, a gente come com sal e dá aquela sede, a gente tem que vontade de tomar aquela garrafa d'água. Por quê? Porque o sal ele provoca sede. Ou seja, o sal ele tem a capacidade de provocar sede. Vivemos num mundo, queridos, caído, onde as pessoas não têm sede pelas coisas espirituais. Certo? Elas têm sede pelas coisas do mundo e nós, como igreja de Cristo, precisamos causar essa sede nas pessoas através da palavra de Deus, ou seja, apresentando às pessoas a palavra de Deus corretamente. Então a presença da igreja, queridos, no mundo, ela provoca esse interesse pelas coisas de Deus. Ou seja, a igreja como sal se insere e se infiltra e assim provoca nas pessoas o desejo de elas conhecer ao Senhor. Então nós como igreja precisamos causar essa sede nas pessoas. Através do que, irmãos? Através do nosso testemunho de vida. Não basta ir apenas à igreja. Você precisa ser um cristão no seu trabalho, na escola, na faculdade, aonde você estiver com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, amém? Aí sim, quando as pessoas olharem para você, elas assim, não, verdadeiramente, esse é um seguidor de Jesus e eu quero ser um cristão verdadeiramente como esse homem e como essa mulher. Então você precisa causar essa sede, esse desejo nas pessoas, amém? Então, isso causa esse desejo nas pessoas de conhecer a Deus. Sem a presença da igreja, queridos, o mundo ele se tornaria um ambiente insuportável onde viver. Todos nós sabemos que muitas coisas ainda não aconteceram, queridos, nesse mundo devido à presença da igreja aqui na terra. Devido à igreja onde ela prega a palavra, aonde a igreja chega, queridos, os demônios não têm mais poder, porque é a igreja de Cristo presente. Então, sem a presença de Deus, esse mundo seria insuportável para vivermos. Mas graças a Deus que nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos esse sal e essa luz e nós estamos aqui como igreja, fazendo a vontade do Senhor Jesus. A igreja, queridos, ela é um grande freio moral no mundo. Então ela está ali freando, ou seja, ela está ali fazendo o seu papel como igreja. E eu gostaria de ler uns salmos com vocês, salmo de número 63, versos 1. Amém? Versos 1, que diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Ou seja, nós temos que buscar a Deus a cada dia, querido, com sede mesmo, provocar essa sede. Temos a sede de conhecer o Senhor. Então o salmista fala que nós somos como uma terra árida, exausta, sem água. Mas quando a água chega, irmãos, que diferença que faz? Tudo fica melhor. E Isaías capítulo 49, versos 10 também, olha o que o Senhor fala: para dizer-lhes aos presos, sai, ao 10, aliás, não terão fome nem sede, calma, nem o sol os afligirá, porque o que deles se compadece os guiará e os conduzirá aos mananciais de água viva. Então, se nós provocamos essa sede nas pessoas, nós vamos conduzir essas pessoas para o manancial de águas vivas. Amém, amados? E uma outra coisa que o sal também, queridos, tem para nós, é que o sal, para ser útil, ele precisa conservar a sua salinidade. Amém? A eficácia do sal é condicional, ou seja, ele precisa conservar a sua salinidade. Nós, como cristãos, precisamos conservar diante de Cristo a nossa identidade como discípulos de Jesus. Por quê? Porque nós não viemos aqui para esse mundo, queridos, para vivermos conforme o mundo, mas todos nós viemos aqui para viver
conforme os padrões de Cristo e dentro desses padrões, amados, andar corretamente. Stott, ele afirma o seguinte, ele afirma corretamente que o cloreto de sódio é um produto químico muito estável, resistente a quase todos os ataques. Não o bastante pode ser contaminado por impurezas, tornando-se então inútil, até mesmo perigoso. Ou seja, todos nós, queridos, precisamos conservar diante de Deus os nossos padrões. Se nós deixarmos que o mundo nos influencie, queridos, nós vamos se tornar pessoas impuras. Então, todos os dias é necessário que nós conservamos essa salinidade para que a nossa vida seja uma vida correta diante de Deus. Amém? O que perdeu a sua propriedade de salgar não serve, nem mesmo para adubo. É óbvio que a salinidade do cristão é o seu caráter transformado pela graça, conforme descrito na palavra de Deus. Ou seja, precisamos ser pessoas de caráter, seguimos as orientações do Senhor. Segue-se seguir ao Senhor, né? Se os cristãos eles forem assimilados pelo mundo, em vez de influenciar o mundo, eles perderão a sua qualidade como cristãos, perderão completamente a sua utilidade. A influência dos cristãos na sociedade sobre ela depende da sua diferença e não da sua identidade. Ou seja, aonde nós estivermos, isso é aonde? Vamos lá, vamos voltar aqui, na escola, na faculdade, em casa com o esposo, com os filhos, com a esposa, no trânsito, em todos os lugares, queridos. Nós precisamos fazer a diferença, porque senão nós não vamos conseguir provocar essa sede nas pessoas. A glória do Evangelho é quando a igreja ela é absolutamente diferente do mundo. Ela invariavelmente o atrai. É então que o mundo se sente inclinado a ouvir a sua mensagem. Ou seja, a glória do Evangelho tem que ser o atrativo para as pessoas. Amém, queridos? Então nós precisamos aí atrair as pessoas para o Evangelho de Cristo. Eu gostaria de ler um trecho com vocês, Hebreus capítulo 4, versículo 12, lá no finalzinho da sua Bíblia, em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Olha que maravilha. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração do homem. Também, queridos, vendo lá em Isaías, no capítulo 49, versículo 2, diz o seguinte: fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. Ou seja, queridos, quando nós conservamos e preservamos essa salinidade, o sal, o que acontece? Nós somos, como diz aqui Isaías, que o Senhor nos faz a nossa boca como uma espada aguda na sombra da sua mão. Ele nos esconde e nos faz como flechas polidas para guardar na sua aljava. Amém, amados? Queridos, e indo para a nossa conclusão, diz o seguinte: se um tempero não tiver sabor, não fará diferença, certo? Se os cristãos não fizerem um esforço para influenciar o mundo, amados, ao seu redor, serão de pouco valor para Deus. Então, se nós não influenciarmos o mundo,
nós somos de pouco valor para Deus. Porque Deus nos quer por inteiro. Deus não quer dividir-nos com o mundo. Ele nos quer verdadeiramente para Ele, 100%. Se formos semelhantes ao mundo, não teremos importância. Os valores cristãos não devem ser misturados com os mundanos, a fim de que influenciamos as outras pessoas positivamente, da mesma maneira que o tempero na comida ressalta o melhor sabor. Nós precisamos, queridos, dar o melhor sabor nesse mundo, na vida das pessoas. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente, que você possa influenciar o mundo através da sua vida, que as pessoas possam ver Cristo em você, a esperança da glória, e que as pessoas, queridos, elas sintam prazer de estar com você, que elas sintam prazer de ir na igreja, que elas sintam prazer em adorar o Senhor, porque elas têm pessoas que elas podem falar assim: olha, essa pessoa verdadeiramente é um servo de Deus. Amém? Oremos. Pai amado, eu quero abençoar cada uma das pessoas, Pai, que está participando conosco desse culto. Pai, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um dos meus irmãos, ó Deus, nos ensinando a cada dia a ser pessoas melhores, a ser pessoas de caráter, a dar um ótimo testemunho de vida, Senhor. Que as pessoas possam ver em nós Cristo, a esperança da glória. Que nós possamos ser sal e luz nesse mundo, Pai. Que nós possamos fazer a diferença na vida das pessoas. Nós oramos, agradecidos a Ti por tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e um beijo para vocês.